Eustace, Captain Kidd e Trafalgar D-Water Law estão enfrentando os maiores obstáculos que existem nesses mares, os Imperadores Shanks, o Ruivo, e Marshal the Teach, o Barba Negra. O confronto contra um homem que já vimos na glória e na lama, que ascendeu a esse patamar há um ano e hoje ostenta uma grande frota composta por diversos usuários de frutas poderosas, além dele próprio possuir os poderes da Yami Yami no Mi e da Gura Gura no Mi. Esse é Marshal the Teach e seu duelo é contra Trafalgar Law. Do outro lado, temos a batalha contra uma das maiores lendas dos mares, um homem misterioso de integridade ímpar que esperamos ver em ação desde o primeiro capítulo de One Piece, um imperador imaculado de raras aparições, mas todas extremamente relevantes. Esse é Shanks e seu duelo é contra Eustace Kid. Quais são as chances desses supernova com recompensas de Yonkou superarem os verdadeiros imperadores? Nesse vídeo eu vou fazer uma análise aprofundada em cada cenário construído pelo Oda e levantar suas chances de vitória. Vale lembrar que o Trafalgar Law havia sido altamente subestimado pré-combate, mas na hora do vamos ver que a situação apertou, ele e sua tripulação se mostraram verdadeiras estrelas. Será que Kid perante ao Ruivo desempenhará um papel semelhante? Tudo isso e muito mais a gente vai ver agora. E eu já vou começar esse vídeo com uma aposta porque eu sei que tem muita gente apoiando o Shanks nesse momento e pouquíssimas pessoas torcendo para o Kid. E aí eu queria reverter isso com essa aposta que pra mim, cara, é muito fácil de fazer. Se o Kid ganhar do Shanks nesse confronto aí, eu raspo a minha cabeça tranquila. Isso vai ser, né? Lip careca. Vocês não querem lip careca? Então passe agora a torcer para Eustace Kid. Se ele vencer, em live. Como eu boto muita fé no meu Ruivo e acredito que ele não vai ser derrotado, fica aí essa aposta. Então já vai deixando aquele seu like, tá? Que ajuda pra caramba. Se inscreve no canal se você não é inscrito e se você agora tá torcendo para Eustace Kid. No mais, vem comigo, vamos analisar esses combates, esses cenários e entender a projeção para esses eventos. Trafalgar D-Water Law vs Marshal the Teach. No capítulo 1063 de One Piece, somos jogados de uma explosão a outra numa transição bem bacana pensada pelo Oda. Chegamos então a uma certa área do mar no Novo Mundo, onde uma risada ecoa em meio ao caos. Vemos o sabre de Shebeck imponente sobre o mar, enquanto Polar Tang tá submerso nas águas e no medo. Como uma presa que não pode escapar de seu predador, os piratas do coração partem em direção à superfície e se preparam para a batalha. E já mostrando que tem experiência no confronto contra Yonkous, Law quebra os efeitos de Makuma no Mi colocados sobre ele. E é aqui que o Oda vai estabelecer o setup para esse combate, né? Quem vai participar, em que terreno e em que condições. A arena dessa batalha é uma pequena costa de uma ilha qualquer, ou seja, um terreno neutro, onde teremos duelo tanto terrestre quanto aquático. Um onde akumados podem levar vantagem e o outro onde usuários de frutas possuem uma desvantagem mortal. Os combatentes no conflito são, de um lado, Doc Kill, capitão do 9º navio dos piratas do Barba Negra, usuário da Chico Chico no Mi, a fruta da doença. Van Algor, capitão do 3º navio do Barba Negra, usuário da Wapu Wapu no Mi, a fruta do teletransporte. Jesus Burgess, capitão do 1º navio do Barba Negra, usuário da Riki Riki no Mi, a fruta da força. E claro, o almirante dessa enorme frota, o próprio Yonkou Barba Negra. E a gente não pode esquecer também do Stronger com a Zoan mítica do Pegasus. Um grupo absurdamente forte com frutas insanas. Do outro lado temos Beppo, Jambart, Sati e Penguin. Basicamente só eles 4 vão se envolver no combate, além de seu capitão, o cirurgião da morte, Trafalgar D-Water Law. Um grupo certamente mais fraco que o outro. E aí, fechando o capítulo 1063, temos tudo isso estabelecido. O cenário, os combatentes e a recompensa pela vitória. Ambos querem as cópias do Road Poneglyph e o vencedor leva tudo. Quando acabou esse capítulo, o movimento da comunidade foi muito parecido com o que aconteceu agora com o Kid. Todo mundo falando que o Law ia jogar no Vasco, que se dependesse da tripulação lixo dele, o maluco já tava na vala, uma subestimação gigantesca para aquele que já se mostrou um verdadeiro monstro e possui uma das frutas mais poderosas de One Piece. E a expectativa tava tão baixa, mas tão baixa para uma vantagem do Law que o capítulo seguinte chocou o fandom. A batalha que estremece o mundo se intensifica e o cirurgião da morte começa com uma iniciativa quase fatal. Barba Negra vem com tudo um pouco despreparado e logo é desamparado da ajuda de Stronger, que toma um R-Room Amputate que já deixa o Teach de cara e literalmente sem chão.
Nota: se não fosse pelos poderes da Gura Gura no Mi, ele teria caído diretamente no mar, o que provavelmente resultaria em sua morte, pois Sachi e Penguin estavam mergulhados e suas habilidades aquáticas são realmente notáveis. Imagina ser um Yonkou e morrer pra Sachi e Penguin. Essa imprudência faz parte da personalidade do Barba Negra, né? A gente já viu isso em Impel Down contra o Magellan, contra o Luffy, viu isso em Marineford, onde ele quase foi morto pelo Barba Branca, e permitir uma abertura como essa num confronto tão importante como esse não combina nada com o estilo do Shanks. Pelo contrário, ele parece muito mais cauteloso nesse sentido. Aí a tripulação do Law resolve mostrar o que não pôde em Onigashima e ser coroada como os brabos do oceano. Sachi lança um Suiton no Jutsu Hidropump explosivo de água do mar em Dr. Kill, que, pasmem, depois disso, não aparece de volta no combate. Toma-lhe um recado direto aí pro fandom. Enquanto a batalha terrestre rola, Penguin e Sachi utilizam sua vantagem submarina e vão em busca de afundar o sabre de Shebeck. E como a maioria dos membros do bando do Barba Negra são usuários de Akuma no Mi, esse é um golpe muito efetivo, aproveitando ali a vantagem de terreno. Se eles afundarem esse navio, parte da tripulação vai de vala. A batalha terrestre continua. Beppo e Jambart unem suas habilidades para salvar Law de um ataque do Van Algor. Detalhe aqui é que o Beppo ouve e o Jambart consegue na força física defender um tiro do Capitão Titânico, que é um dos 3 melhores atiradores do mundo. Ou seja, aqui a gente tem os principais nomes dos Piratas do Coração dando conta dos principais nomes dos Piratas do Barba Negra. E aí fica claro que esse é um cenário aí onde a batalha decisiva entre Law e Teach é o que vai decidir tudo. O X1 já começa com o Law usando o despertar da Ope Ope no Mi para dar um Shockwheel estourando o Barba Negra por dentro, tal como fez para afetar a própria Big Mom. Um dano absurdo que faz seu próprio subordinado reconhecer a imprudência de seu capitão, que toma mais dano que uma pessoa normal. E se não fosse por ele, provavelmente o Teach teria caído na água como um martelo e afundado até os confins do inferno. Detalhe que o Van Algor ainda pergunta ao seu capitão se eles devem voltar para o navio, já que a batalha não tá parecendo favorável. Barba Negra acha graça disso, né? E esse capitão leva o Teach pra frente do Law. E é aí que as coisas vão começar a ficar mais sérias. O Oda coloca esse arf, né? Pra indicar que o personagem tá arfando, seja por muito esforço, exaustão ou dor. No caso do Teach, a gente já consegue imaginar o que seja depois daquele golpe devastador do Law. O cirurgião já notou qual é a fraqueza da tripulação do Barba Negra e certamente vai explorar isso, tal como seus companheiros Sachi e Penguin estão fazendo no mar com maestria. E aí, fechamos esse combate com esse clash maravilhoso entre o despertar da Ope Ope no Mi e a força monstruosa da paramécia ofensivamente mais poderosa, a Gura Gura no Mi. Como a gente pode ver, a tripulação do Law representou demais, né? Não sofreu nenhum dano, desferiu golpes efetivos e até o momento tem certo domínio ali dessa batalha, tanto terrestre quanto principalmente marítima. Só que é aquilo. A luta termina com esse olhar de preocupação do Law e essa expressão determinada do Teach, usando pela primeira vez no combate os poderes da Yami Yami no Mi, e terminar o confronto desse jeito é certamente uma maneira do Oda dizer que agora o jogo vai virar. E que apesar de termos visto uma performance incrível do Law, a situação ficou mais complicada. Então, como a gente pode ver, o próprio cenário que se apresenta na luta do Law é muito diferente do que a gente vai ver agora na luta do Kid. Além de como o evento está sendo no meio do nada, né, e tem algumas cartas curiosas envolvidas nisso, pode ser que surja alguém para interromper esse confronto entre Law e Barba Negra. Já no caso do Kid, o Kuzan estava no meio do sequestro da Purin com o Van Algor. Será que ele tá no navio e vai agir em algum momento? Se sim e for a favor do Barba Negra, o Law sem dúvidas vai ser esmagado. Imagina só o ex-almirante congelando o mar, terreno favorável dos Piratas do Coração, com seus tripulantes submergidos. Mano, que loucura! Ele também pode agir de uma maneira diferente, porque não sabemos suas verdadeiras intenções. Também haviam especulações aí, né, de que o Garp poderia aparecer no meio disso tudo. De todas as formas, até onde vimos, o cenário tava favorável pro Law, mas provavelmente vai virar. Só que assim, com sua fruta, né, poderosíssima, e dependendo de como vai ficar o estado da tripulação do Teach, tem maneiras ali dele fugir, né? Se vê que, cara, a morte tá próxima ali, mano, mete o pé de alguma forma. Até mesmo se for com uma interferência externa. E agora temos Shanks o Ruivo versus Eustace Captain Kid. O cenário construído para esse confronto é muito mais periculoso do que vimos anteriormente. Primeiro, o encontro não se dá no meio de uma ilha neutra. O Kid está invadindo um território sob a proteção do Ruivo, repleto de aliados e subordinados ao redor.
a arena desse combate parece que vai ser completamente naval, o que traz uma desvantagem considerável para quem é usuário de fruta, visto que se o Vitória Punk começar a afundar, o destino é o fundo do oceano, e aparentemente a tripulação do Shanks não tem nenhum usuário de Akuma no Mi. Claro que o Kid pode usar os seus poderes de magnetismo para tentar, sei lá, afundar os navios inimigos empurrando para baixo os pregos que os sustentam. Pode ser, mas aí o Shanks, que já foi dito alguém capaz de rivalizar com o Mihawk em habilidade de espadachim, pode lançar, mano, um cortadão a la Zoro, a la Olhos de Gavião pra partir o navio do Kid ao meio, né? Ou seja, os dois têm recursos à distância. Antes de especular mais, né, vamos continuar entendendo melhor o cenário e as circunstâncias apresentadas. Os combatentes no conflito são, de um lado, Eustace Kid, seu braço direito Killer e os outros principais nomes de seu bando, como Hit e Wire, além de uma cabeçada de random tipo o Gig, o Dive, o UK, o Pomb, o Bubblegum, o Rack, o House, o Boggy, o Mosh, o Hip, o Papas, o Jaguar, a Quincy, o Moai, o Hop, a Emma, o Combo e o Disc J. Um grupo aí questionável, né, tal como era o bando do Law antes de enfrentar o Barba Negra. Então o Hit e o Wire podem se mostrar aí tão efetivos quanto o Penguin e o Sat, que pareciam pouca coisa ali, mas mano, nessa porrada contra o Yonkou foram incríveis. No caso do Killer, a gente sabe que o cara é responsa, mas, a meu ver, não tá num nível ali de enfrentar um dos principais comandantes do Ruivo. Porque do outro lado, diferente do Barba Negra que não tava com os maiores nomes de seu bando com ele, né, que seriam o Shiryu e o Kuzan, o Shanks tá acompanhado de Luke Ho e a Sop, que já vai chegar dando uns tecos certeiros na cabeça à distância, e o traumatizador do Kid, o próprio Ben Beckman. Ou seja, os principais comandantes desse bando vão acompanhando o seu capitão, que tá indo com muito mais prudência pra cima do Supernova, diferente do Teach. Inclusive, quem parece bem imprudente nessa situação é o Kid, que apesar de ser avisado do perigo pelo Killer, diz que vai continuar mesmo assim. Fora essa pequena galera, ainda tem o Lime Juice, o Building Snake, o Hongo, o Rolling Gab, o Bonko Punch e o incrível Monster, todos grandes oficiais desse bando. Não tem só uma galera poderosa ali, é a força completa da tripulação do Yonkou Shanks, é o time entrando em campo com sua melhor escalação, não tem desfalque. E além disso, os caras estão acompanhados dos gigantes Dory, Brog, Oimo e Kashi, que numa batalha naval podem fazer um estrago tremendo. Fora a frota de navios que estava atracada em Elbaf e já partiu para enfrentar o Kid antes do Shanks chegar lá. Ou seja, mais uma vez, antes de enfrentar o Ruivo, o Supernova vai ter uma série de obstáculos para superar num cenário absolutamente desfavorável. O Shanks deixou bem claro que há duas opções: deixar a cópia do Road Poneglyph e meter o pé, ou lutar, mostrando que se for para entrar em combate, ele não vai de brincadeira. E se o Shanks fez o almirante se borrar nas calças só usando o Haki a quilômetros de distância, quantos tripulantes do Kid seriam capazes de permanecer em pé depois de uma rajada monstra de Haki do Ruivo? 4? Papo reto, essa cara aqui é de alguém que vai perder? Brincadeiras à parte, o Kid está fudido. Pra entender o que vai acontecer na história, a gente não tem que trabalhar só no paralelismo, né, como muita gente tem fazendo, de tipo, já que o Law surpreendeu contra o Barba Negra, o Kid também vai surpreender contra o Shanks. Ele pode surpreender, pode fazer alguma coisa legal ali, mas a gente tem que trabalhar com comparativos, entender os dois cenários, analisar suas nuances, ver o que faz sentido dentro da ótica do mangá e também pra narrativa. O cenário com o Law era do navio principal de uma tripulação contra o navio principal de outra tripulação. Um completo com seu capitão e seus 4 comandantes principais, e o outro com seu capitão e 3 comandantes com destaque, mas sem necessariamente serem os mais poderosos, como a falta do Shiryu e do Kuzan também deixa claro. No cenário do Kid, é o bando completo dele com seu navio principal contra uma frota mais gigantes, mais a tripulação do Shanks com todos seus comandantes e seu navio principal, e a Zeda, né? É inegável que se trata de uma diferença gigantesca em números, diferente da equiparação que temos ali entre Law e Barba Negra. Além disso, já foi mencionado, e eu adoro falar, que os Piratas do Ruivo são a tripulação mais inexpugnável e equilibrada de todos os mares, dando a entender que os seus comandantes são os mais brabos. Barba Negra também foi atacado de maneira imprudente e tomou um porradão logo de início que quase o fez cair no mar. Aí depois, né, ficou arfando igual um cansado e já começou o confronto com certo dano. Enquanto isso, o Shanks vem com uma postura muito mais séria, menos eufórica, mais controlada.
Mencionado tudo isso, já tá mais do que evidente que a situação do Law, apesar de muito complicada, é consideravelmente mais equilibrada e tranquila que a do Kid. Então o Cirurgião da Morte tem uma chance melhor de resolver isso sem se dar tão mal, mas o usuário da Fruta do Magnetismo atraiu pra si, né, um cenário difícil demais e provavelmente se encaminha para mais uma derrota. E não entendam errado, tá? Isso não é um demérito pro personagem, porque se a gente for analisar, a verdade é que não faz muito sentido o Shanks ser derrotado agora e nem ter uma verdadeira dificuldade nas mãos do Kid, porque a gente tá na reta final de One Piece e o Ruivo é um personagem absurdamente especial que a gente espera ver em ação desde o primeiro capítulo. Então, além de ter um hype enorme, o Oda ainda deve construir mais hype sobre ele nessa reta final. E qual seria a temperatura desse balde de água fria se ele fosse vencido pelo Supernova? Pra mim faz muito sentido que o Law e o Kid acabem sendo derrotados, né? Até porque o objetivo do Shanks e do Barba Negra parece ser o mesmo. Tite menciona que quer ficar com as cópias do Road Poneglyph e o Shanks fala pro Kid deixar as cópias do Road Poneglyph. E o que faz mais sentido a essa altura da história? Dois Yonkous, que são figuras determinantes na vida do Luffy, saírem vitoriosos e ficarem cada vez mais perto do One Piece para competir com o garoto numa corrida extremamente épica, ou dois Supernovas que já cumpriram um bom papel na história e já foram bem mais explorados, saírem vencedores. Agora é deixar esses presentes caírem nas mãos de Shanks e Barba Negra e alavancar essa história em direção a Laugh Tale, com os maiores nomes desses mares, os Yonkou, em busca do One Piece. É isso, como a luta do Barba Negra e do Law continuou direto no capítulo seguinte ao seu início, torcemos para que a do Shanks e Kid também continue. A tripulação desse Supernova pode até se mostrar tão eficiente ou mais do que a do Law, surpreendendo a gente bastante. Mas o grande problema é que seu cenário apresenta um nível de periculosidade e dificuldade muito mais elevado. Mas agora que eu falei de grau de periculosidade, me parece muito mais fácil o Barba Negra matar alguém do que o Shanks. Então pode ser, e eu acho que a gente pode dizer que sim, né? Na verdade, o grau de periculosidade maior tá lá com o Law, porque ele realmente pode morrer. Ele já teve um papel maior na narrativa do que o Kid, e o Kid, muita gente diz que ainda deve alguma coisa. Então pode ser que nesse cenário, a morte de Law esteja mais próxima, mas eu não acredito que nenhum dos dois Supernova vão morrer. Eu acho que o Law tem que descobrir a verdade por trás do D, é o objetivo de vida dele, ele é um personagem muito importante que muita gente gosta. O Barba Negra pode tentar alguma maldade pra pegar a Op no Mi, mas é aquilo, sai vitorioso, beleza, bem justo, mas matar o Law é complicado. E já no cenário do Kid, né, em que, cara, o bagulho ali tá totalmente virado contra ele, tá realmente um caos, é uma frota, uma loucura. Também não acho que o Shanks iria assassinar o personagem, nem o Ben Beckman, nem o Luke Ho, apesar de que no primeiro capítulo o Ben Beckman já deu esse coladão aí na cabeça do cara, não teve piedade de nada. Então, pois é, eles são piratas, né? Então assim, tem chance de alguns dos Supernovas morrerem, mas eu acho que o Oda não optaria por isso. Eu acho que eles ainda têm algum papel pra cumprir, mesmo que sejam agora derrotados. E pra finalizar, olha esse easter egg aí legal que pode indicar que o Oda já estava preparando esses confrontos desde sempre. No capítulo 1 e no capítulo 1076, a gente viu que o Shanks não tem problema em esmagar o sonho de crianças, negando que elas se juntem ao seu bando. O que, diga-se de passagem, né, é bem justo, porque é uma vida cheia de riscos para pequenos garotos. Então ele é bom em rejeitar, em esmagar sonhos de crianças. E criança é Kid. Já o Barba Negra é o maior quebrador de leis desse mundo, tanto do governo quanto no mundo dos piratas. Então ele é bom em quebrar as leis, e lei é law. Enfim, foi só uma coisinha que eu vi por aí, achei interessante compartilhar com você. Não sei se eu tô pensando nisso não, mas tá legal. É isso, eu acho que esses são os cenários que se apresentam e a projeção que vai suceder desses eventos. Eu espero de verdade que você tenha gostado dos meus palpites, tá? Dessa análise em cima dessas situações. E claro, te peço encarecidamente para deixar aquele like que ajuda pra caramba. Se inscrever no canal se você não é inscrito no canal Chapéu de Palha, mano. Vamos que vamos. Se inscreve aí, se junte a essa tripulação e seja mais feliz. Conteúdo diário de One Piece. Muito obrigado por me acompanhar até aqui. E a gente se vê sem sombra de dúvidas num próximo vídeo. É isso, galera. Valeu!